Olá, sejam todos bem-vindos à nossa Escola Bíblica Dominical Online. É um prazer tê-los aqui novamente. Chegamos então à lição de número 7, a lição de número 9, desculpa. Na lição de número 9, hoje nós estudaremos sobre as duas bestas na grande tribulação. Bom, é claro que a aula talvez vai ficar um pouco longa, mas para auxiliar-nos eu quero dividir a aula em 5 partes, tudo bem? Talvez a parte mais esperada por todos é a quarta parte, onde eu falo sobre o sinal da besta. Mas até a gente chegar lá, eu preciso passar pela paródia no Apocalipse de João, a besta que surgiu do mar, a besta que surgiu na terra, paródia de conversão, que no caso é o sinal da besta 666, e duas aplicações para que o nosso aprendizado seja muito útil às nossas vidas. Então, eu estimulo que você assista até o final, para que você possa compreender o que é o sinal da besta, esse texto bíblico tão debatido e discutido, e às vezes mal compreendido. Mas acho que Deus vai nos ajudar a ter uma compreensão um pouco mais clara hoje. Vamos começar então? O que eu estou querendo dizer nessa primeira sessão? Paródia no Apocalipse de João. Deixa eu trazer para vocês aqui esta ideia tirada da Wikipedia sobre o que é uma paródia. A Wikipedia diz assim: a paródia é uma releitura cômica de alguma composição literária ou musical, que frequentemente utiliza ironia e deboche. Ela geralmente é parecida com a obra original e quase sempre tem sentidos diferentes. Então, isso é uma paródia, e na literatura apocalíptica de João, nós vamos ter muitas paródias. Nós vamos ter muitas cópias daquilo que Deus faz, com sentido de deboche, de ironia, mas é claro que tudo isso sendo feito por Satanás e os seus agentes. Talvez aí a paródia mais importante para a gente compreender no livro de Apocalipse é a paródia da falsa trindade, porque a partir da compreensão dessa paródia, todas as outras são mais fáceis de serem entendidas por causa dessa associação. Que paródia é essa? Essa que eu tentei ilustrar a vocês, que está aparecendo aí na imagem. Nós temos a verdadeira trindade descrita na Bíblia, Deus o Pai, Deus o Filho e o Espírito Santo, e nós temos a falsa trindade que vai aparecer aqui no Apocalipse: o dragão, o anticristo e o falso profeta. Assim como Cristo recebe a autoridade do Pai, da mesma forma você percebe que o anticristo recebe a autoridade do dragão, está indicado aí na seta. Assim como o Espírito glorifica a Cristo, assim também o falso profeta dá glória ao anticristo. Essa é a paródia mais importante, porque a relação que nós vamos ter de paródia no texto vai ser essa. Ou você pega elementos apresentados na obra de Deus, na obra de Cristo e na ação do Espírito Santo, e reproduz sobre o dragão, sobre o anticristo e sobre o falso profeta, exatamente com o intuito que eu acabei de dizer a vocês, de fazer um deboche, uma ironia, e de tentar, aqui no caso, enganar o povo santo e os habitantes da terra sobre a obra e a ação do Espírito da falsa trindade. Mas perceba que a verdadeira trindade se distingue da falsa, e essa paródia precisa estar claro para nós. Outra coisa que também precisa estar claro são os outros nomes que essa falsa trindade vai receber. Se a verdadeira trindade, o Pai é Yahvé, o Filho é o Cristo e o Espírito Santo é o Consolador, né, o Santo Espírito, aqui a falsa trindade também vai receber outros nomes. O dragão vai ser chamado em Apocalipse 20:10 de diabo. A segunda besta que surge da terra vai ser o anticristo, e a primeira besta que surge da terra e voltando, desculpa. A primeira besta que surge da água é o anticristo, e a segunda besta que surge da terra é o falso profeta. Vamos recapitular então? O dragão é o diabo, o anticristo é a segunda besta que surge da água, e o falso profeta é a besta que surge da terra.
ok? Eu coloquei essa imagem ilustrativa para não haver dúvidas. Nós temos ali o dragão, representado de vermelho, que é ele também é chamado de diabo. Nós temos aí a besta que surge da água, ela está em pé ali em cima de uma onda de água, no caso é o anticristo, e nós temos ali ao meio o falso profeta, que é a besta que surgiu da terra. E você talvez está olhando essa imagem e está dizendo, e esses sapos que saem da boca do dragão, da besta que surgiu da terra e da besta que surgiu do mar? O que são esses sapos? Se você desejar conhecer sobre esses sapos, eu falei sobre eles numa aula passada. Se você não assistiu, vai lá na aula 7, assiste, porque a explicação está dada lá e eu acho que vai ser muito bom para você. Tudo bem? Bom, o ponto então que eu quero destacar na primeira sessão é essa trindade sendo uma paródia da verdadeira trindade, que vai trazer confusão e engano. Mas aí a pergunta que você deve fazer é por quê que surge de repente no cenário apocalíptico a falsa trindade, ela decide se manifestar nesse momento para tentar trazer confusão e engano. Eu queria só ler para você esse texto, porque ele é chave para a compreensão, então, da manifestação dessa falsa trindade. Apocalipse 12, do 10 ao 12. Então ouvi uma forte voz que bradava pelos céus. Finalmente chegaram a salvação, o poder, o reino de nosso Deus e a autoridade de seu Cristo. Porque foi lançado para a terra o acusador de nossos irmãos, aquele que de dia e de noite os acusa diante do nosso Deus. Ele os derrotaram pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho deles. Não amaram a própria vida, nem mesmo diante da morte. Portanto, alegrem-se, ó céus, e vocês, habitantes nos céus. Sobre a terra e o mar, porém, virá terror, pois o diabo desceu até vocês com grande fúria, sabendo que lhe resta pouco tempo. Esse texto é muito claro para nós, sabendo que resta pouco tempo, até que venha o julgamento sobre essa falsa trindade. A falsa trindade é lançada à terra para que ela continue a sua obra de acusação e de perseguição ao povo santo, mas ela será derrotada pelo sangue do Cordeiro e pelo testemunho desses cristãos. E é aqui que nós perceberemos o propósito da falsa trindade se manifestar e as características como ela vai atuar. Eu queria indicar algumas dessas características, porque o foco da nossa aula hoje é observar as características do anticristo e do falso profeta. Passando então à segunda sessão, depois de entender as paródias, e a gente vai ver que elas vão aparecer muito aqui, nessa segunda sessão eu quero apresentar para vocês algumas das principais características do anticristo, que é essa besta que surgiu das águas. Vamos ao texto bíblico? Leia comigo. Versículo de número 1, capítulo 13 de Apocalipse. Eu quero começar lendo o versículo 1. O texto diz assim: Então vi sair do mar uma besta. Tinha 10 chifres e 7 cabeças, e uma coroa em cada chifre. Em cada cabeça estavam escritos nomes de blasfêmia. No Apocalipse de João, emergir das águas será um símbolo do mal. E é isso que acontece com esse personagem que acaba de se manifestar. A gente já sabe que ele é o anticristo e sabe agora que ele vai ser um agente do mal, porque ele está emergindo do mar. Essa descrição ela é importante porque ele possui as mesmas características do seu pai. Como assim características do seu pai? Essa vai ser mais uma paródia nesse versículo. Depois faça uma associação, se você quiser apertar pause no vídeo e fazer agora, entre o capítulo 12, versículo 3 e o capítulo 13, versículo 1. O que você vai reparar? Que este versículo 1 tem as mesmas características do capítulo 12, versículo 3. O que vai acontecer é que vai haver um paralelo entre o dragão e a besta que surgiu da água, como se ele fosse um filho deste dragão. É mais uma dessas paródias do livro. Assim como Cristo é apresentado como filho de Deus, a besta que surge da água é apresentado como filho
do dragão, no caso o anticristo, como sendo o filho do diabo. Outra paródia está associada à morte e à ressurreição de Cristo. Veja comigo o versículo 3. Eu deixei para lê-lo agora para mostrar a você essa paródia. Vi que uma das cabeças da besta parecia mortalmente ferida, mas o ferimento mortal foi curado. O mundo inteiro se maravilhou e seguiu a besta. Então, a gente consegue ver que a paródia aqui está relacionada à morte e ressurreição de Cristo. Isso vai estar em todo o livro e eu já tentei mostrar isso a vocês. Das características do anticristo que eu queria destacar, para a aula não ficar muito longa, eu quero ir apenas a um elemento que é importante que eu penso, para daqui a pouco fazer uma associação entre a função do anticristo e a função do falso profeta. Versículos 7 e 8. Vamos lá, leitura? Foi permitido à besta guerrear contra o povo santo e vencê-lo. E ela recebeu autoridade para governar sobre toda tribo, povo, língua e nação. E todos os habitantes da terra adoraram a besta. São eles os que não têm os nomes escritos no livro da vida, que pertence ao Cordeiro, que foi morto antes da criação do mundo. Então o texto começa dizendo para a gente que Deus permite que essa besta vença os santos. O anticristo vai exercer um governo e o texto está tentando mostrar que esse governo está restrito aos habitantes da terra. E por que o texto tenta mostrar que o seu governo está restrito aos habitantes da terra? Porque se estende apenas a essas nações que vão adorá-lo. E esse vai ser um dos paradoxos do livro. Apesar do dragão e da besta vencerem o povo santo, daqui a pouco eles serão vencidos pelo sangue do Cordeiro e pelo povo santo. Então, os habitantes da terra aqui, eles não somente permitem esse governo, como se curvam diante da besta, como adoram essa besta como sendo um deus. O versículo 8 faz questão de deixar claro sobre como esse governo e essa adoração é restrito. Apenas aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida fazem isso, que aqui no caso estão sendo chamados de habitantes da terra. Este elemento vai ser importante para daqui a pouco nos ajudar a compreender o sinal da besta. Então perceba que as pessoas que vão adorar a besta são aqueles que não têm o seu nome escrito no livro da vida, e daqui a pouco, quando a gente chegar mais à frente, nós vamos ver que associação existe entre isso e o sinal da besta. Tudo bem? Então guarda essa informação aí. Passando para a terceira sessão, já vimos algumas características do anticristo, que é essa besta que surge do mar. Vamos agora à terceira sessão, que é o falso profeta. A segunda besta, no caso, a besta que surgiu da terra. Eu queria começar traçando um paralelo entre as duas bestas, mas antes vamos à apresentação dela. Versículo 11. Então vi outra besta que saiu da terra. Tinha 2 chifres, como de cordeiro, mas falava com voz de dragão. Então deixa eu começar fazendo um paralelo entre essas duas bestas para a gente entender aqui. Aquela primeira besta que nós acabamos de ler aqui, ela tinha uma função mais militar. Por isso que eu fiz questão de ler para você o versículo 7 e 8. Ela tentou subjugar os santos e dominar o mundo. Como nós veremos aqui nessa segunda besta, ela tem um papel muito mais religioso. Por isso que, por ter um papel muito mais religioso, a sua tarefa será realizar sinais, maravilhas, tudo com o intuito de enganar as pessoas e levar o mundo a adorar e seguir o dragão e a besta. E esse elemento é importante porque se nós formos pensarmos em manifestações futuras do anticristo e do falso profeta, o anticristo tende a ser um governante, alguém que exerce autoridade governamental sobre as pessoas. E o falso Cristo, o falso profeta, tem então um papel muito mais religioso. Isso é importante porque às vezes eu percebo cristãos fazendo distorções, como pessoas religiosas como o anticristo. Nesse cenário bíblico, o anticristo não é uma pessoa religiosa. Ele tende a ser muito mais uma pessoa com passagem política e com governabilidade mundial, porque a pessoa religiosa no cenário é o falso profeta, que na falsa trindade, como eu disse no início da aula, tenta convencer as pessoas que o anticristo é o verdadeiro Deus, e por isso as pessoas devem se devotar a ele. Bom, nós vamos ter aqui mais uma paródia, porque essa descrição que está sendo dada para nós aqui do falso profeta,
A gente já sabe que na descrição anterior do Apocalipse, Cristo é visto como um cordeiro que possui 7 chifres. O falso profeta aqui, de igual maneira, também possui chifres. Só que, no caso aqui, ele tem apenas 2 chifres como de um cordeiro. E a principal atividade dele, como eu acabei de mencionar a vocês, é convencer as pessoas a adorarem a primeira besta. Ele vai fazer isso, e eu queria indicar a vocês como ele vai fazer isso, dos versículos 13 ao versículo 15. Como ele tem um poder de convencimento para que essas pessoas reconheçam o anticristo como o verdadeiro Deus. Leia comigo aí. Realizava sinais espantosos, chegando a fazer fogo descer do céu sobre a terra, à vista de todos. Enganou os habitantes da terra com os sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta. Ordenou que se fizessem uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferida e sobrevivido. Pela descrição do texto, dá para a gente perceber que a tarefa do falso profeta é indicar o anticristo como sendo o verdadeiro Cristo ou o verdadeiro Deus. E veja, os falsos poderes, os sinais, os milagres, eles vão estar sendo descritos em toda a Bíblia como elementos que tentam justificar um movimento religioso como verdadeiro. Lembre-se da aula 7, onde eu expliquei 1 João a vocês e tentei mostrar isso. Geralmente se pensa sinais, milagres e poderes sobrenaturais como sendo legitimadores de uma manifestação espiritual, como sendo uma coisa legítima. Olha, como pode não ser Deus? Veja o poder, veja as maravilhas. Ele pega exatamente este elemento para se apresentar e dizer que o anticristo é o verdadeiro Deus. Se você desejar um comentário mais extenso sobre isso, porque este é um dos elementos que permite o surgimento do anticristo, eu indico que você assista a aula 7 se você ainda não assistiu. Se você já assistiu e quer relembrar, depois dá uma passada lá que vai ser edificante para você. Como consequência, e esse é o ponto importante, desses poderes enganosos que o falso Cristo realiza, os habitantes da terra são aqui chamados a obedecerem às ordens do anticristo. O falso profeta exige a adoração e a devoção do anticristo e do diabo. E é aqui que eu quero entrar na quarta sessão, que é exatamente a paródia. A gente já sabe como ele convence as pessoas, que é por meio dessas manifestações poderosas. E a quarta sessão é a paródia do batismo no Apocalipse. Até aqui nós temos compreendido que a tarefa do falso profeta é converter as pessoas. Ele deseja converter as pessoas à devoção ao anticristo. E ele faz isso com essa descrição que eu acabei de apresentar a vocês aqui do versículo 13 ao 15. Ele deseja que as pessoas sirvam a essa falsa trindade. Agora, eu quero mostrar a vocês qual é a estratégia de evangelização global. E eu estou usando essa linguagem exatamente no sentido da paródia. Então, ele deseja converter as pessoas e, para isso, ele tem uma estratégia de evangelização global, que é evangelizar as pessoas, mostrando a elas o anticristo como o verdadeiro Deus. Vamos ver a estratégia de evangelização global do falso profeta? Versículo 14 e 15 eu começo a destacar então. Enganou os habitantes da terra com sinais que lhe foi permitido realizar em nome da primeira besta, que no caso é o anticristo. Ele faz milagres em nome do anticristo. Ordenou que fizesse uma grande estátua da primeira besta, que havia sido mortalmente ferido e sobrevivido. Então lhe foi permitido dar vida a essa estátua para que ela falasse. E a estátua da besta ordenou que fossem mortos todos que se recusassem a adorá-la. Então, com todos os sinais realizados aqui pelo falso profeta, ele agora exige devoção ao anticristo. Essa é a sua estratégia de evangelização. Como um sinal indiscutível da manifestação divina, e vocês têm visto isso, vocês devem se tornar devotos ao anticristo. E aí, como prova do seu poder, ele cria uma estátua e a Bíblia diz que lhe é permitido dar vida a essa estátua, e a estátua faz coro com o falso profeta. A estátua, no caso, é a estátua do anticristo.
A estátua e o falso profeta exigem a adoração do anticristo. É aqui que surge exatamente a paródia do batismo. Se no batismo cristão você tem o início da vida do cristão, o início da vida de devoção, onde uma pessoa no batismo se confessa Cristo como seu Salvador, Cristo como seu Senhor, Cristo como seu Redentor, e ali ele se torna um discípulo de Cristo, um escravo de Cristo, a mesma paródia será feita aqui. O falso profeta também vai criar um símbolo de devoção a essa falsa trindade. Por isso que eu estou chamando de paródia do batismo. É a maneira como as pessoas são introduzidas à vida de devoção ao falso Cristo e ao falso profeta. Qual que é a paródia do batismo que ele vai criar? Versículo 16 e 17. Exigiu que grandes e pequenos, ricos e pobres, escravos e livres, todos recebessem uma marca na mão direita ou na testa. E ninguém podia comprar, vender coisa alguma sem essa marca, que era o nome da besta ou o número que representa o seu nome. Duas regras são estabelecidas pela estátua depois dela começar a falar. Primeira regra que a estátua estabelece: todos devem receber um sinal de identificação. Com isso, ela pretende obrigar as pessoas a reconhecerem a divindade do anticristo, a se identificarem com fidelidade ao anticristo. Porque ele pega todas as camadas sociais, ricos, pobres, todos devem devoção ao anticristo, a besta que surgiu das águas, do mar. Então esse é o primeiro propósito, é fazer com que todos se tornem devotos. Mas além de expressar essa autoridade, além de expressar essa fidelidade, né, todos têm que ser devotos, esse sinal também representa um símbolo de propriedade. Quando você recebe este sinal, você passa a ser um com o anticristo. Não é a paródia do batismo? Este é o sentido do batismo cristão. As pessoas que possuem o sinal são propriedade. E no caso aqui, serão propriedades do anticristo. Por isso, o sentido da paródia do batismo cristão. O propósito da estátua e do falso Cristo é converter as pessoas. E essa é a sua estratégia de evangelização global. Se você não for um convertido ao anticristo, você não vai poder comer, você não vai poder comprar, você não vai poder um monte de coisa, porque o sentido é mostrar que, com todos esses sinais, com tudo que ele tem feito, todo mundo tem que reconhecer a sua divindade. Então, assim como o cristão é marcado no batismo, ele é morto e ressuscitado com Cristo para uma nova vida, este símbolo faz a mesma coisa. Ele exige devoção e ele diz sobre a propriedade. Os seguidores do anticristo também são marcados para identificar a sua devoção e a sua propriedade a ele, reconhecendo ele como Deus. Esse ponto é muito importante, eu queria que você fixasse isso na sua cabeça. A segunda regra no texto é: ninguém pode comprar ou vender sem possuir o sinal. Por isso que, já que ninguém pode comprar ou vender, o texto apresenta um complemento. Versículo de número 18. Aqui é preciso sabedoria. Eu estou lendo só o 18, tá? O 17 nós já lemos. Quem tem discernimento, trate de entender o significado da besta, pois é número de homem, seu número é 666. Antes de explicar o versículo 18, deixa eu explicar a vocês uma palavra que vai nos ajudar a compreender isso aqui, que é gematria. Você sabe o que é gematria? Observe comigo aí e leia, por favor. Gematria é um método de análise das palavras bíblicas, atribuindo um valor numérico definido a cada letra. Ou seja, cada letra na gematria possui um número. E aí, quando você soma esses números, você então chegaria a um nome, como está aparecendo aí para Jesus Cristo. O que a gematria tem a ver com Apocalipse 13, 18? Veja o comentário do Osborne sobre essa questão. A prática antiga, conhecida como gematria, estava baseada no fato de que as letras do alfabeto eram também usadas como números em cálculos. É praticamente certo que o número aqui em Apocalipse refere-se a um nome, preste atenção,
666 refere-se a um nome, não a uma expressão. É também provável que a referência secreta fosse conhecida pelos leitores de João. Isso aqui é muito importante. Porque veja aqui, e nós já falamos sobre isso na aula 0, a maneira como a gente aplica o livro para aquelas pessoas e para o contexto futuro. Para os leitores de João, 666 significou uma pessoa que era um tipo de anticristo e tinham o falso profeta. Mas para o dia cósmico, o dia final do escatom, 666 representará uma pessoa, o nome de uma pessoa. Talvez nenhum versículo da Bíblia tenha sido objeto de maior especulação do que Apocalipse 13, 18. Não foram poucas as vezes que a gente ouve citações, interpretações ou compreensões erradas sobre o que é 666. Você lembra quando surgiu a internet? 666 é o www, então eu não vou usar a internet. Eu lembro de estar na casa de um amigo, chegou um cartão de crédito para ele, com chip, assim que lançaram. Ele abriu, jogou no chão, pegou a tesoura e cortou e disse, eu não vou pegar o sinal da besta. O tempo inteiro tem pessoas criando sinais da besta para uma centena de coisas e uma compreensão que não é bíblica. O número da besta, então, ao longo da história, foi associado aí a centenas de possibilidades. O ponto importante é, quando a gente faz isso, a gente despreza o que João acabou de dizer no início do versículo 18. No início, João diz, aqui é preciso sabedoria. As pessoas não usam a menor sabedoria ou o menor entendimento quando fazem qualquer tipo de associação ao que seja 666. O que João está chamando a atenção dos seus leitores é que eles precisam ser cautelosos. Eles devem utilizar sabedoria e entendimento para a interpretação deste número. E veja, este número para aquelas pessoas representou alguém. As pessoas para quem João escreveu sabiam quem eram. Veja o que Osborne comenta sobre quem provavelmente é esta pessoa que João está designando ali para aqueles primeiros leitores da carta. Com todas essas possibilidades, nossa investigação deve começar com um texto, que nos informa que 666 é número de homem. Um dos nomes mais frequentes sugeridos é Nero César. Quando este nome é transliterado para o hebraico, sua somatória daria 666. Então veja, essa é uma das possibilidades. Para aqueles primeiros destinatários que estão sofrendo perseguição, os irmãos que estão sendo perseguidos, essa mensagem se aplica primeiro a eles. Eu já expliquei isso a vocês. É claro que ela tem uma aplicação futura, mas tem também primeiro a eles. Quais foram os paralelos possíveis que aqueles primeiros leitores fizeram sobre essa falsa trindade, sobre a manifestação do anticristo e do falso profeta? Muito provavelmente foi essa aí. Muito provavelmente, por assimilação, a igreja associou a primeira besta ao imperador Nero. Então, o anticristo, por associação, foi Nero. Por quê? Porque o seu governo representou uma descrição perfeita da forma como a primeira besta é anticristã. Ela tenta subjugar os cristãos. E foi essa característica do governo de Nero, o truculento que matou tantos cristãos. Domiciano, nesse cenário, ocupou o lugar de segunda besta, pois por meio do culto ao imperador, a sua tarefa foi levar o mundo a adorar e seguir o dragão e a besta, que aqui no caso está representado pelo Império Romano. Só para você ter uma ideia, o próprio Domiciano conferiu a ele o título de Nosso Senhor e Deus. Ele exigiu a adoração de todas as pessoas a ele. Na cidade de Éfeso, por exemplo, havia uma estátua de Domiciano. Todas as pessoas que não participavam do culto ao imperador, representado pela estátua, eram mortos. Então, é importante nós percebermos que para aqueles leitores, essa é a primeira associação. Quando João escreveu para eles, aquelas palavras tiveram um primeiro sentido. E para nós? O que significa 666? Quem é o falso profeta? Eu queria, então, encerrar indo para a última sessão, fazendo duas aplicações a esse texto. Primeira aplicação. Os sinais do falso profeta são um teste do povo do Senhor. Nós sabemos que o falso profeta vai surgir
e o seu propósito é chamar a devoção das pessoas ao anticristo. O cenário para o surgimento do anticristo está propício. Aula de número 7. E naquela aula, eu indiquei isso a vocês por meio da explicação de 1 João 4, do 1 ao 3. Hoje, eu quero chamar a atenção para mais um texto. Esse texto, ele é muito importante porque é uma prova de que estes sinais são um teste do Senhor para o seu povo. Eu estou me referindo a Deuteronômio 13. Veja comigo como esse texto é fundamental para nós compreendermos os sinais que estão acompanhando o falso Cristo e que já estão sendo manifestados em nossos dias. Surgirão entre vocês profetas ou pessoas que têm sonhos sobre o futuro, e eles prometerão sinais ou milagres. Se os sinais ou milagres preditos acontecerem e essas pessoas disserem: venham, vamos adorar outros deuses, deuses que até então vocês não conheciam, não deem ouvido às palavras deles. Preste atenção, é um teste do Senhor, seu Deus, para ver se vocês o amam de todo o seu coração e de toda a sua alma. Sigam somente o Senhor, seu Deus, e temam a Ele somente. Obedeçam os seus mandamentos, ouçam sua voz, sirvam-no e apeguem-se a Ele. Uau! Sim, é um teste do Senhor para ver se vocês o amam de verdade. Eu fiz questão de dizer isso na aula 7. Existem muitas pessoas que querem milagres, poder e maravilhas, mas não querem se converter à verdade que os salvaria. Este é um teste do Senhor, para ver se vocês o amam de todo o coração. Ou se vocês desejam apenas sinais, poder e maravilhas. Por isso que o falso profeta faz tanto sucesso, porque ele não exige das pessoas nenhuma mudança de vida. Elas não precisam acreditar em nada, apenas ter nele uma representação verdadeira do que é o verdadeiro Deus. E ele induz as pessoas a terem uma devoção falsa. Ele não induz a pessoa a seguir a Cristo como único Salvador. Eu queria chamar sua atenção a isso. É um teste do Senhor para nós. E eu desejo muito que você seja aprovado nesse teste, que você não caia no engano do falso profeta e do falso Cristo. Segunda aplicação para encerrar. O sinal da besta, que é 666, indica pessoas dispostas a adorá-lo e serem suas propriedades. Gente, o sinal da besta não tem a ver com um chip do cartão de crédito, com www. Toda hora alguém inventa uma coisa diferente. Como os vimos aqui, o sinal da besta é um sinal que indica alguém que adora o anticristo. Por exemplo, só para deixar claro para você. Aquelas pessoas que seguem a Cristo, que foram batizadas em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e reconhecem Cristo como seu Senhor e Salvador. Como se chamam essas pessoas? Cristãos. Os cristãos não se chamam discípulos de Jesus? O cristão não é um pequeno Cristo? Então veja, nós recebemos este nome porque nós somos seguidores de Cristo. Mas vamos supor que, por exemplo, o anticristo se manifeste hoje e o seu nome seja Vacila. Ele exige devoção e adoração dos seus seguidores. E o falso profeta faz sinais e também exige isso. Se o anticristo se chama Vacila, como se chamariam os seus seguidores? Vacilão. Você entendeu a referência? É isso que significa 666. É um reconhecimento de que o anticristo é o verdadeiro Deus. Quando você faz compra com seu cartão de crédito, você está reconhecendo o anticristo como Deus? Claro que não. Quando você usa a internet, você está reconhecendo o anticristo como Deus? Claro que não. O reconhecimento é essa paródia do batismo. Você diz que vai adorá-lo e segui-lo como único Deus. Por isso, é importante não criar especulações. Elas não fazem bem à fé cristã. As especulações só fazem mal e fazem sucesso. Porque está todo mundo com medo, mas você não precisa ter medo. Porque você já foi batizado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Você já segue a Cristo como sendo o único Deus. O anticristo, quando surgir, ele vai conseguir enganar as pessoas porque as pessoas não passam no teste.
Elas não estão dispostas a crer na verdade que a salvaria. 666 é o nome que vai se dar a essa pessoa que vai exigir devoção a ela. Bom, eu espero que esta aula tenha lhe ajudado a compreender questões tão importantes. Não deixe de voltar na semana que vem para a gente avançar então no nosso estudo do Apocalipse. Tudo bem? Eu aguardo vocês lá. Até a próxima.